Olá, eu me chamo Jennifer Cruz e hoje nós vamos falar sobre o bairro do Guamá, na cidade de Belém do Pará. No quintal a tiazinha tira a roupa do sol, na laje abaixa a pipa guardadinha em cerol. Lá vem ela, uou, molhando toda a quebrada, tipo Jeep que eu faço e misturo com guitarrada, rolê. Na minha baixada enlouquece meu miocárdio, no treme tão os moleque, um eletro bomba na rádio, som de preto, carimbó, tambor, no meu boom bap, cidade das mangueiras, fizemos vira. Guamá é o bairro mais populoso da cidade de Belém. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, vivem aqui cerca de 94 mil pessoas. Embora seja perto do centro da cidade belenense, ainda é considerado um bairro periférico. Está localizado também às margens do rio Guamá, que de origem indígena o nome vem do tupi, que significa rio onde chove. Foi às margens desse rio que começou o processo de ocupação desse território. De acordo com pesquisadores, o registro mais antigo encontrado data de 1728, uma sesmaria assinada pelo rei de Portugal. Nesse documento, passava a posse do território para o senhor Teodoreto Soares Pereira, com o objetivo de explorar e ocupar o território onde hoje é o bairro do Guamá. Em 1746, o território passa a ser administrado pela Ordem Religiosa dos Mercedários. Lá passou a se chamar Fazenda do Tucunduba, aonde foram instaladas plantações e uma olaria que fornecia tijolos e telhas à cidade de Belém. Mais tarde, essa propriedade foi doada à Santa Casa de Misericórdia do Pará. No século XIX, foi construída no lugar da antiga olaria o leprosário do Tucunduba, um espaço de reclusão social que tinha como objetivo tratar os doentes de hanseníase que perambulavam pelo centro da cidade. Além disso, o objetivo era também manter esses doentes afastados da população considerada sadia. O Asilo do Tucunduba foi inaugurado em 1816, com a internação de 5 pacientes. Mas com o passar do tempo, a população do leprosário foi aumentando e a estrutura precária não atendia nenhuma de suas funções. Não havia assistência médica que garantisse o tratamento desses doentes, nem mesmo uma estrutura física que proporcionasse o isolamento deles. Por isso, as fugas eram constantes. Muitos doentes iam livremente para o centro de Belém, pedir esmolas, comercializar frutos que eles colhiam aos arredores do leprosário. Outro fator que facilitava as fugas era a facilidade de se chegar ao centro de Belém através do rio Guamá. Com o passar das décadas, a população do leprosário foi aumentando, e com isso as fugas. As autoridades se viram obrigadas a tomar algumas providências. Algumas reformas foram feitas, inclusive a criação de um muro para impedir essas fugas. Na transição do século XIX para o XX, Belém viveu um período conhecido como Belle Époque, que foi marcado por um longo processo de urbanização e higienização da cidade. Esse processo só foi possível graças ao grande crescimento da economia da borracha na Amazônia. Com isso, a zona portuária de Belém passou a ser extremamente valorizada, afastando uma parte da população e dando origem a novos bairros como Nazaré, o Marizal e Batista Campo. Uma outra parcela da população ainda mais pobre se viu obrigada a migrar para regiões bem mais periféricas, inclusive na área onde hoje é o bairro do Guamá. Algumas obras públicas também influenciaram no processo de ocupação do bairro do Guamá, como a inauguração do cemitério Santa Isabel em 1878 e também o cemitério da Ordem Terceira em 1885, além dos hospitais de isolamento Domingos Freire, São Sebastião e São Roque, que foram inaugurados nas primeiras décadas do século XX. Com o acelerado crescimento da população do Guamá e a proximidade das moradias com o leprosário do Tucunduba, as autoridades tiveram que desativar o leprosário em 1938. Os doentes do leprosário do Tucunduba foram transferidos para a Colônia do Prata, localizada no município de Igarapé-Açu. Porém, os estigmas permaneceram sobre a área do Tucunduba. Após a desativação do asilo, o bairro teve um período de grande ocupação populacional, causado pela reabilitação da economia da borracha no estado e pela implantação de grandes projetos econômicos na Amazônia, ocasionando um grande êxodo rural, fazendo com que a população pobre ocupassem os bairros periféricos como o Guamá. Com o crescimento da população e a pressão dos moradores, o poder público se viu obrigado a criar alguns serviços básicos e de infraestrutura para o bairro. Em 1946, foi criado o primeiro mercado do Guamá. E em 1952 foi criada a escola Frei Daniel, que até hoje atende a população do bairro. Também foi instalado um posto policial, um posto de saúde e um clipper de ônibus. Este ainda funciona até hoje na esquina da Barão
com Augusto Correia, mas foi em 1957, através de um decreto presidencial, que foi criado a obra mais conhecida do bairro do Guamá, que é a Universidade Federal do Pará. O Marechal Costa e Silva se encontra em Belém, onde inaugura instalações da Universidade do Pará, grande instituição de cultura com capacidade para 15 mil alunos e que estimulará decisivamente o desenvolvimento tecnológico da Amazônia. Todo esse processo histórico possibilitou a formação do que hoje nós conhecemos como o bairro do Guamá. O bairro que ficou caracterizado pelos seus problemas sociais que são noticiados diariamente pela imprensa. Sobretudo o que diz respeito sobre a violência e a marginalidade dessa população. Portal Show, Bernardo Saião com José Bonifácio. Mas o Guamá não se limita aos seus problemas sociais. A sua formação histórica revela uma rica diversidade sociocultural, que se expressa das mais variadas formas, seja através dos cordões de pássaro, dos bois bumbá, do samba, da música e das mais diversas manifestações religiosas que ocorrem há mais de um século no bairro. Ela, vejo ela, luna prata, luna bela. Da janela vejo ela, luna prata, luna bela, no horizonte a claridão do meu cordão, balanceando com meu boi. Boi rola, boi malhadinho, barrigueiro da virada, no romper da madrugada, Barra Nova pelo vento. Boi rola, boi malhadinho, barrigueiro da virada, no romper da madrugada. Um desses exemplos de manifestação religiosa é o tambor de Mina, religião de matriz afro-brasileira que nasceu no estado do Maranhão e veio para o Pará em meados do século XIX. O bairro do Guamá abriga o terreiro Dois Irmãos, o mais antigo terreiro de tambor de Mina de Belém. Fundado em 1890, se mantém em plena atividade na passagem Pedreirinha até os dias atuais. No Guamá, as rodas de boi bumbá tomam conta dos terreiros do bairro no período junino. Um dos mais conhecidos e mais antigos bois bumbá é o boi malhadinho, fundado em 1934 pelo mestre Almerindo. Pelo Malhadinho passaram mestres muito importantes para a cultura popular de Belém: mestre Fabico, mestre Walter, mestre Bandeira e mestre Nazareno Silva. Além dos cortejos e apresentações, os organizadores do boi também realizavam oficinas e ensinavam crianças e adolescentes a confeccionar e a tocar instrumentos musicais. Outras instituições culturais importantes no bairro do Guamá são as escolas de samba. A Escola Arco-Íris foi fundada em 1983, sagrando-se campeã nesse mesmo ano, e encerrou suas atividades em 1989. Ok, então aí vem o Arco-Íris, Ademar Carneiro, garoto da terra, tendo a sua oportunidade de ouro, vamos assim dizer, de puxar o samba de uma das nossas maiores escolas, que é o Arco-Íris. É o carro que encerra o desfile do Arco-Íris, trazendo inclusive uma das princesas do nosso carnaval. Uma outra escola de samba é o grupo carnavalesco Bole Bole, que foi fundado em 1984, foi bicampeão em 2010 e 2011 e até hoje permanece em atividade na passagem Pedreirinha do Guamá. Na cozinha tem trabalho e como tem. É o que vem dizendo a comissão de frente da Escola de Samba Bole Bole. É o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Escola do Guamá. Belém Nativa aparece na primeira alegoria da escola. Belém das Águas é o terceiro carro da escola.
Nossos rios e igarapés estão aqui, todos muito bem representados e fecham com chave de ouro o desfile da Escola de Samba Boli O Boli. papel social desses projetos socioculturais é de extrema importância como alternativa para a violência sempre latente no bairro do Guamá. Através da música e da cultura, crianças e adolescentes são educados e trilham novos caminhos para a sua vida, afastando-se do mundo da criminalidade. Infelizmente, essas organizações culturais sofrem com a falta de estrutura e de financiamento, o que dificulta o seu funcionamento. Além das organizações culturais, existem também no bairro instituições não governamentais, como o Lar Fabiano de Cristo, que realiza ações sociais em prol das famílias com vulnerabilidade no bairro do Guamá. Outro espaço muito importante no bairro é o espaço Nossa Biblioteca, que há mais de 40 anos realiza atividades de cunho lúdico e educativo para as crianças do bairro do Guamá. Sua missão é difundir a leitura com a democratização do livro e do conhecimento. O maior objetivo da instituição é melhorar a qualidade de vida dos moradores do Guamá a partir do conhecimento. O Guamá é um bairro intenso e movimentado. Todos os dias, centenas de pessoas entram e saem do bairro, principalmente os ribeirinhos, que vêm de municípios próximos e desembarcam nos portos existentes, utilizando esses espaços para comercializar mercadorias, como a madeira, a farinha, frutas regionais e uma variedade de produtos. O lugar mais movimentado do bairro é a Avenida Barão de Garapé-Miri, onde se localiza uma feira livre que funciona diariamente e que movimenta um grande fluxo de pessoas, principalmente pela parte da manhã. Às margens esquerdas e direita da Barão, existem dezenas de ruas, passagens, vilas e becos. Nesses lugares, os moradores se desdobram no dia a dia, estabelecendo relações de convivência e vizinhança nos seus burburinhos cotidianos, compartilhando experiências diversas que o caracterizam como um bairro popular de grande densidade populacional. O Guamá é um bairro intenso que possui uma identidade que está diretamente vinculada à sua diversidade sociocultural e à sua formação histórica. E por mais que preconceitos e estigmas marquem cotidianamente a vida dos moradores através da repressão e da exclusão social, o bairro do Guamá segue resistindo das mais variadas formas, seja através da música, da cultura, da religião e da educação. Não sou de Belém do Pará, não tenho nada a perder, sou bairro do Guamá e tenho muito a dizer. Reconhecido pela minha voz, exaltado por lírica suja, minha rima tem a precisão igual Petkovic acertando o curu.